Vamos ver agora na nossa aula de Fibonacci, exclusiva para os cursos grátis da Escola de Operadores, essa aplicação prática de níveis de correção Fibonacci. Então a gente acompanha o movimento de preços desse instrumento financeiro aqui que eu tomo como exemplo, e a gente repara que os preços eles estão numa região que a gente não consegue identificar muito bem o que acontece, né? A gente vê os preços nesta zona. Deixa eu apagar isso daqui. Muito bem. Muito bem. Nesta zona aqui de preços, que a gente não consegue identificar qual que é a tendência. Então a gente vai ter que aguardar a movimentação de preços. Então eu vou acelerar um pouco aqui a situação para a gente acompanhar o que os preços fazem agora. Muito bem, reparem que os preços ainda estão dentro dessa região que eu acabei de mencionar. Muito bem, deixa eu dar uma pausa aqui, perfeito. Então a gente repara que os preços ainda estão presos aqui. Então o que a gente pode fazer é identificar essa zona de suporte e aguardar o seu rompimento e essa zona de resistência aqui. E então a gente aguarda essas duas regiões de preços para ver qual que é o sentido que os preços tendem a tomar. Então vamos agora acelerar um pouco mais. Muito bem, os preços ainda presos aí. Perfeito. Então o que a gente tem aqui agora? O rompimento desse suporte. Puxa, o rompimento desse suporte está fazendo pullback ou retestando como resistência, venda. Isso não fica muito claro, né? Então a gente vacila um pouco na entrada, digamos. A gente pensa em deixar o mercado correr, porque o pullback ele foi muito rápido. Então, muito bem, vamos lá. Vamos acelerar um pouco mais. Bem, agora o que a gente identifica aqui é a retomada de força dos vendedores após o rompimento daquele suporte que eu mencionei. Não dá para a gente vender agora porque os preços ficaram muito distantes. Então, o que a gente vai ter que esperar é os preços iniciarem uma correção de alta, para daí a gente traçar os níveis de correção Fibonacci para identificar até onde que os preços podem corrigir. Eu vou aumentar um pouco aqui a tela, muito bem, esse é o movimento que a gente quer ver agora. Então a gente repara que os preços, eu vou dar uma outra pausa, que os preços ameaçam uma correção de alta aqui. Mas essa correção ela fica muito curta. Eu preciso ter uma informação melhor de que os preços efetivamente começaram a corrigir. Vamos acelerar mais um pouco para a gente ver isso daí. Quando a gente vê esse movimento, vou dar uma pausa aqui agora, aí sim a gente tem a confirmação de que uma correção de alta iniciou pela formação de uma máxima, de uma mínima menor do que a mínima anterior aqui. Eu vou traçá-las novamente. Então nós temos essa mínima e essa daqui. Deixa eu rabiscar bem para ficar bem claro. Perfeito. Então, o que a gente vai fazer agora é... Opa, deixa eu apagar essas linhas. Agora sim, a gente vai medir possíveis níveis de correção de alta de Fibonacci dentro desse movimento de baixa. Uma das maiores dúvidas, se não a maior dúvida de como usar o Fibonacci na prática, é justamente medir a partir da onde que os preços começaram a cair. Então, vamos entender bem esse movimento de baixa que ocorreu. Reparem que os preços tinham aquela zona de indecisão que a gente marcou e os preços fazem o seguinte movimento. Eles caem até aqui, corrigem até aqui, e aí daqui eles caem sem corrigir nada. Então a gente mede níveis de correção Fibonacci pegando esse movimento de baixa todo, desta máxima até esta mínima aqui. Eu vou traçar ela bem aqui. Então vamos lá. Então agora vamos usar do nível de correção Fibonacci. Perfeito. Então, como eu mencionei,
a gente vai corrigir o Fibonacci daqui. Vamos colocar... vamos lá. Eu vou medir o Fibonacci daqui até, daquela máxima até essa mínima. Ok? Perfeito. Isso, vou deixar bem claro. Então, agora a gente tem os possíveis níveis de correção. O 38%, 50%. Deixa eu marcar ele bem. Muito bem. E, por fim, 61,8%. Então, são esses os 3 níveis de correção. Além, claro, dos outros que nós já mencionamos, né? O 100% e o 0%, ou seja, que não corrige nada. Na verdade, ele já começou a corrigir. Então, ele efetivamente inicia essa correção. A questão agora é, puxa, em qual desses níveis de correção os preços irão parar? Então, isso é muito importante dessa aula. Vamos entender agora como os preços se comportam. A gente repara que os preços continuam a sua correção de alta dentro desse movimento de baixa. A primeira informação que a gente tem é, puxa vida, os preços já pararam de corrigir em 38%. Reparem que está exatamente no ponto. Não, ainda não. Isso poderia antecipar um pouco o trade. Eu preciso ter uma informação mais forte de em qual desses níveis de correção os preços efetivamente pararam. Vamos continuar aqui com o movimento de preços. Reparem como foi bom não ter entrado em 38%. Muito bem. Então, aqui agora, de novo, a gente tem outra situação. Eles não corrigiram 38%, então eles chegaram a corrigir 50%, como a gente vê aqui. Bem, vamos lá, vamos acompanhar para ver o que os preços fazem. Eu sei que começa a criar uma ansiedade de querer entrar na operação por causa desse movimento de baixa que a gente acompanhou aqui. Não, de novo, eu preciso ter uma informação mais clara de qual ponto ou qual nível de correção os preços efetivamente pararam. Então, vou continuar a acompanhar o movimento de preços. Muito bem. Agora sim. Então, agora reparem o seguinte. Os preços, quando iniciaram essa correção de alta, formaram essa máxima em 50% de correção Fibonacci. Corrigem um pouquinho, voltam a subir, formando uma máxima aqui menor do que a máxima anterior. Reparem bem nisso. Deixa eu apagar esse ponto. Muito bem. Reparem nessa máxima menor do que a máxima anterior. Então, isso sim dá a informação de que os preços efetivamente corrigiram 50% de correção Fibonacci. Assim, então, a gente tem uma oportunidade de venda imediatamente a mercado, agora, venda aqui, o stop acima dessa máxima, e o limite, a gente vai buscar a mínima do movimento. Um pouco acima, né, para a gente não perder trade, como a gente diz. Né? Então, aqui está o nosso limite. Eu vou traçar novamente os pontos. Então, a gente tem entrada a mercado, stop e limite. Muito bem. Então, agora, vamos acompanhar esse movimento de preços. Perfeito. Muito bem. Reparem que os preços já se moveram forte ao nosso favor e já praticamente, né? Posso dar uma pausa. Não só eles rompem, como eles continuam o movimento de baixa. Né? Muito bem, tá aqui. Perfeito. Então reparem como os preços efetivamente alcançam o limite da nossa operação. Não só alcançam, como os vendedores continuam em controle. Então isso mostra que os preços efetivamente desse movimento todo de baixa, eles corrigiram 50%.
e aí os vendedores retomaram o controle.